Quero preciso só de 3 pentecas, 3 trabalhando de fogo aí, para a gente avivar isso aqui e levantar para a glória de Deus. Deus pode contar contigo, eu posso contar com você? Amém? Então, querido, muito feliz de estar aqui mais uma vez essa noite. E vamos lá. O tema dessa mensagem é o poder de romper na fé. Fala comigo, o tema da mensagem é o poder de romper na fé. Esse lado está mais frente, quer esse lado aqui. O poder de romper na fé. Quem vai romper essa noite? Romper é tudo aquilo que está te limitando e você precisa destravar. Às vezes na sua vida você bateu numa mesmice espiritual, ou num teto financeiro, ou então numa mesmice no relacionamento. Eu não sei qual área da tua vida você está sendo limitado ou limitada pelas circunstâncias, pelas coisas que têm acontecido, mas eu quero te dizer essa noite, Deus tem uma palavra na sua vida, é tempo de romper pela fé. Quem vai romper a partir dessa noite? Não podemos continuar estagnados, não podemos nos acomodar, porque Deus tem mais nas nossas vidas. Então, querido, obrigado, Edson. Edson está no barulho, glória a Deus, aleluia. Querido, tem uma coisa, eu vou relatar, porque nas minhas devocionais, quem está fazendo devocional em casa? Amém. Pode falar no grupo, está lindo, a gente vê se mover, a galera postando, fazendo devocional, é isso, querido. Vamos preparar nossa família, nossas casas, esse momento com Deus. E nessa devocional Deus estou no meu coração, e eu quero trazer uma história que foi pregada aqui algumas semanas atrás, sobre uma mulher e um homem. Vocês vão ter que adivinhar agora quem é essa mulher e esse homem. Os dois romperam na fé. Essa mulher e esse homem, as duas tiveram uma mulher estéril. Ou seja, essa mulher que rompeu na fé, ela era estéril, não poderia ter filhos. E esse homem era um idoso e tinha uma mulher estéril, que não podia ter. As duas histórias são parecidas. Em Gênesis, a gente vai ver que esse homem é quem? Abraão. Fala comigo. Abraão. Deus falou para Abraão que: ei, eu te escolhi, de ti da Sara vai vir um filho da promessa, e dele vai ser uma multidão, mas você vai ser pai de multidão, e de ti vai vir descendência e tal. Só que Sara já tinha passado, ela já tinha a idade de idosa, já há mais de 60 anos ali. A Sara foi ter Isaac, gente, aos 90 anos. Aos 90 anos. Abraão foi gerar Isaac aos 100 anos. E olha que coisa louca, porque Abraão é chamado de pai da fé, porque ele creu contra a esperança. E sabe o que é mais louco? Quando Deus chegou os anjos lá falando: ó, você vai ter um filho. Ele não ficou. Ele, beleza. Mas a Sara estava escondida na cabana, e o que ela faz? Ela ri. Ela duvida. Ela assim: eu já passei da idade, não tem como. Já sou mulher idosa, já passei esse tempo que um anjo escuta e fala: ei, você está rindo, está duvidando? Para Deus nada é possível. E ele, dentro de um ano você vai gerar esse filho. E ela mente, a Bíblia fala que ela mentiu, que ela fosse graça, ela falou: não, eu acredito. E às vezes não é assim na nossa vida, crente. Deus tem uma palavra, Deus tem uma promessa, e você ri, você fala: não, tudo bem. Para o outro, isso é possível. Para mim, é impossível. Não é lindo? Para os outros, Deus tem uma promessa de profeta às nações e levar as nações, eu acredito. Mas para mim, não dá. Olha a minha condição financeira, olha onde eu moro, olha a minha história, olha o que eu já vivi, cara, não faz sentido. E se você olhar para aquele casal de velhinhos, não fazia sentido nenhum. Primeiro, geralmente quem é de idade, né, não pode fazer mudança. Quem tem alguém de boa avó, ou você é avô de avó, e você quer convidar o seu avô e sua avó para se mudar, é fácil. Meu irmão, a gente é adulto, já é teimoso, imagina uma pessoa de idade. E Deus fala para você: não terra para ele, ela tem que sair. Dedinho para a organização, ele, tá bom, bora. E aí que está?
Quem é essa mulher que eu vou falar? Essa mulher que rompeu e era estéril também. Ana. O que as duas têm em comum? As duas eram o quê? Sendo que a mulher de Abraão e Abraão receberam uma promessa. Fala comigo, uma? Ou seja, Abraão e Sara Deus deu uma promessa: eu vou te gerar um filho. Ana, Deus deu uma promessa para ela? Deus não deu nenhuma promessa para ela. Eu vou te gerar um filho, Ana. Ana, ela fez uma promessa ao Senhor: se tu me deres um filho, eu vou consagrar na tua casa. Abraão recebeu a promessa, e pela fé recebeu, e às vezes a gente tem dificuldade de receber. A gente está acostumado a conquistar tanta força, tem que romper. E a gente tem dificuldade de receber que nós somos amados, nós somos filhos eleitos, somos corredores de Cristo. E Deus deu uma promessa para a gente, às vezes a gente não acredita, quer rir, quer duvidar, mas Deus deu uma promessa para você pode rir essa noite. Deus vai converter sua incredulidade em sorriso. Deus vai converter isso, vai gerar vida em você. E querido, dessa mesma forma, a Ana não teve nenhuma promessa, ela tão somente, ela viu que ela era estéril e não aceitou aquilo. Ela tinha tudo para aceitar. Ela era a esposa amada de Eucana, que era o marido dela. Ele falou para ela: Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos. Eu te amo, te dou tudo, tem casa, tem comida, você é amada. Mas a Ana não aceitou. Ela clamou. E o poder da fé que rompe é quando você tem tudo para se acomodar. Ser mais uma igreja, ser mais um trabalho, ser mais um no seu casamento, ser mais um entre seus filhos, mas você fala: não, se tem mais Deus, eu quero ver. Cadê você aqui essa noite? Cadê você aqui essa noite que vai romper como ano? Eu não sei se você recebeu uma promessa, alguém tomou um profeta que falou que Deus vai fazer isso ou aquilo, e você tem que ter fé para receber. Mas tem alguns aqui que a sociedade falou: você é estéril, você não vai sair de vida, você não vai dar certo, não vai acontecer. Mas você conheceu a palavra de Deus, você viu que com a fé é possível romper. E você falou: eu não aceito essa palavra, não. Eu vou romper na fé, eu vou ser curado, eu vou romper na fé, eu vou viver milagres, eu vou conquistar coisas que de repente minha família não alcançou, não para minha glória, mas para a glória de Deus, e eu vou glorificar o nome do Senhor. Deus está falando com alguém aqui, querido? Então, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11 diz assim: Ana, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto: Senhor dos exércitos, se atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da vida. Ana não recebeu uma promessa de um filho, ela fez a promessa de que se tivesse um filho. Ei, querido, eu não sei você, mas tudo que você coloca nas mãos do Senhor e você consagra ao Senhor, pode e vai vir a acontecer. Em Gênesis 22, 1 a 2 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, ele respondeu: ele aqui. Acrescentou-se Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece o sacrifício. Como Abraão rompeu? Pastor, ele recebeu a promessa, ele acreditou, e um ano depois teve filho. Ele sabe, não, amém? Só que depois que ele recebeu o milagre e a promessa, Silvana, adivinha? Deus fala: me dá a tua promessa, sacrifica a tua promessa. Posso continuar? Querido, imagina você que é uma mulher estéril, você não pode ter filho, e você conquista. Mãe, vamos lá, você amamentou, você cuidou, você deu nome, cresce. Aí Deus fala: me dá ele. E sabe o que é engraçado? Ele falou para Abraão passar. Abraão, a Bíblia não relata que ele falou passar, porque muito provavelmente se ele falasse passar, a Sara não queria deixar. Imagina, chegou a passar a Sara, Deus falou comigo hoje: vamos sacrificar nosso filho.
E adivinha também? Ele não falou para Isaac. Ele foi caminhando. Aí quando chegou lá, Isaac perguntou: eu vou ver. Aí Abraão fala assim: Deus proverá. E sabe o que é interessante? Hebreus capítulo 11. Abre comigo essa Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 11, 17 e 19. Diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, considerando que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Sabe por que Abraão estava disposto a sacrificar Isaac? Porque ele falou: Deus é poderoso para ressuscitar. E se ele está me pedindo, ele vai me dar. Olha a fé de Abraão, querido. Hebreus 11, 17 e 19. Ele tinha tamanha fé, ele criou contra a esperança, apesar de ser idoso. E depois, quando Deus pediu Isaac, ele falou: eu creio que Deus pode ressuscitar ele. Que fé é essa? Então, querido, olha só duas histórias. Eu estava hoje pela manhã falando isso com a Mirella. Eu falei: Mirella, você não é mãe, então, para exemplificar, eu falei: Mirella, que você gosta, você que ela gosta de futebol. Imagina que Deus te dá uma promessa e fala: ó, Mirella, você vai jogar no Real Madrid e eu te vejo no contrato, ano que vem você vai ser contratado, você já vai ter casa lá na Espanha, em Madrid, vai sua família toda, vai Maria, vai Edson, todo mundo paga, conta do avião toda, salário de 1 milhão de euros por mês, e você é a promessa, vai ser na mídia, o contrato, todo mundo assinou. E ela recebe essa palavra para ela: creio, é mesmo, amém? E ela recebe, assinou o contrato e Deus fala: cancela o contrato. E aí que está. Você entregarei para Deus aquilo que te prometeu? Porque por vezes nós pedimos um emprego, quando conquistamos, esquecemos de Deus. Às vezes, não oferta você não pegar, mas na hora da promessa dele. Você pede um carro, quando consegue o carro, não tem mais nada para ver. E eu falei um relato, eu expliquei a história do êxito de vocês, agora vou contar, eu contei na quarta-feira agora, que o pastor, conhecido meu agora, ele falou do relato que aconteceu com ele. Ele juntou a vida dele toda com a esposa, um dinheiro para comprar um imóvel. 150 mil reais que ele juntou na conta bancária. E ele foi para uma conferência na Colômbia e Deus falou para ele assim: entrega tudo. O sonho da casa dele, trabalho de ano, entrega tudo. E ele sentiu no coração aquilo e ele falou: tem que entregar tudo. Aí ele olhou para a mulher dele: amor, Deus não tudo para entregar. Aí a mulher dele mais nada que ele falou: entrega. E ele entregou. Porque a promessa que Deus deu não pode ser maior do que ele. A promessa que Deus vai te entregar não pode ser maior do que Deus vai te botar pronto. Deus vai te botar pronto. Se você coloca qualquer coisa antes dele se tornou ídolo. E ele fez isso e ele relatou para mim, foi muito engraçado, ele falou: amigo, eu só tinha um dia de passagem de volta. Eu dei tudo que tinha, estava zerada a conta agora. E ele falou que estava voltando da conferência para o Brasil. E tinha uma baldeação lá no Chile. E ele parou. E ele só estava com uma garrafa d'água que ele encheu o bebedouro do aeroporto. E falou para a mulher dele: não tinha dinheiro para comer nada, porque ele deu uma oferta ali que Deus pediu. E ele falou: o que você quer comer hoje? Ela falou: eu tenho vontade de comer um salmão. Falou: tá bom, senta aqui, vamos orar. Deu água para ela: Senhor, dá gosto de salmão para essa água. E eles comentando com a gente, quando eles estavam comendo junto, caiu a ficha deles ali. Ele falou: mas varão, deu uma brincadeira para ninguém. Um ano depois disso, olha só o que aconteceu na vida dele. Ele falou que no ano seguinte, na conferência que ele ia, um pastor chegou para ele e falou: fulano, você vai para a Colômbia, conferência? Ele falou: eu vou pagar tudo, da tua passagem e de toda a sua família, e tudo que você precisar do ano, eu vou botar. Tudo o cara comprava para ele. Você quer deixar eu comprar ele? Ele voltar com mais 3 malas. Uma ele veio tudo vazio. No próximo ano, ele veio ter que comprar malas de tanto presente que ele ganhou. E aí eu esqueci de contar o outro ponto que faltou no quarto dele, que eu só lembrei quando cheguei em casa. Além disso, ele não tinha saído de uma casa, e ele só ofertava tudo. Aí ele falou: cara,
Do nada, uma pessoa da igreja dele, um empresário da igreja dele, falou: pastor, eu quero receber uma casa que eu vou alugar. E ele foi lá até a casa. E, gente, eu fui lá quando eu vi em Campo Grande. Cara, casa 5 quartos, piscina, tudo lindo, um condomínio de segurança, com tudo. Aí ele falou, chamou a família dela, o pastor e a esposa dele: olha aí a casa que eu vou alugar, você gostou? Aí ele falou: gostei, é a sua, eu vou pagar todo o aluguel. Glória a Deus. E ele está lá já um ano. Aí ele falou: Deus não fica devendo nada a ninguém. Mas a questão é: será que se Deus tocasse na minha vida, era sua? O dinheiro que você suou para pagar tudo, 150 mil, 500 mil, ele fala: entrega tudo agora na hora. É o teu Isaac. É aquela promessa que ele deu e você às vezes fica assim, por isso que você não rompe e não vai para o próximo nível da fé. E Deus, às vezes, o que está te impedindo é que você colocou o Isaac sendo maior do que o teu Deus, sendo que você esqueceu que Deus que gerou Isaac em você. Foi Deus que deu esse dom, foi Deus que deu esse talento, foi Deus que derramou essa bênção, foi Deus que abriu essa porta, mas você esquece na hora disso e essa porta, essa bênção se tornou o seu ídolo. E para você romper, você tem que estar disposto a obedecer. E sabe por que Deus fez isso com Abraão? Para testar a dele, para saber: será que eu posso contar com ele? Porque se ele estiver disposto a sacrificar o próprio filho, meu querido, ele vai fazer qualquer coisa por mim. E esse foi o teste de Deus com Abraão. E obviamente, quando Abraão foi pensar em sacrificar em outro, ele vai fazer ele: para, já vi que você vai obedecer, que você não levou o seu filho. Está aqui o cordeiro. Mas o mais louco é que Hebreus diz que ele acreditava que mesmo que se matasse Isaac, Deus ia ressuscitar. Gente, isso foi tudo antes de Jesus. Não tinha história de ressurreição. Olha a fé do cara, temporal. É forte, né? E quando Abraão fez esse teste, ele foi aprovado que Deus dele fez um pai de uma nação. E foi a descendência de Jesus. Que ele tem uma coisa: você só vai romper se você estiver disposto a obedecer. Não deixe nada nem ninguém ser maior do que o teu Deus. Não existe fama, dinheiro, qualquer bem material que possa ser maior do que o teu Deus. E às vezes isso está se tornando o nosso mamão, o nosso ídolo. A gente conquistou uma coisa e se apega tanto àquilo que esquece de Deus. E Deus fala: quero romper na tua vida, eu tenho muito mais do que isso. Mas será que você está disposto a abrir mão? Morrer para si mesmo, negar a si mesmo e falar: se eu te pedir, você vai me dar? E Abraão, querido, nos ensina que é necessário a gente colocar Deus em todas as coisas. Sabe por quê? Qual é o nosso problema, gente? Fala comigo. Qual é? Fala, qual é, pastor? Qual é? É barreira. Vamos lá. Qual é, pastor, o problema? A gente prioriza o momento, quando Deus é eterno. Entenda o seguinte: o ser humano prioriza o momento, quando Deus é eterno. É a longo prazo. Abraão, quando ele pediu, foi um momento, mas ele falou: mas Deus tem coisa maior, eu não sei o que vai ser, mas eu vou obedecer, porque Deus já estava na frente, ele já sabe o que vai acontecer, ele sabe, e Deus tem o melhor para mim, sim ou não? Deus tem coisas grandes e novas, sim ou não? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, sim ou não? Então, por que você não entrega o seu Isaac? Porque pode ser N coisas. Porque Isaac significa sorriso. Fala comigo, sorriso. É o riso de Deus. Para aquela que riu de infidelidade, agora ria de alegria. Eu quero dizer para alguém que está duvidando das promessas de Deus, dos grandes sonhos de Deus em você. Deus vai converter sua infidelidade em alegria. E você vai chorar de tanto rir. Já viu que quando você ri muito, o que acontece? Você chora. Não é louco? Não é louco que você pode chorar muito de dor e chorar muito de risco. Eu quero dizer para alguém aqui que o teu choro não vai ser mais de dor. Vai ser chorar de tanto rir perante o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai mudar a tua história e você vai chorar de rir com alegria, falando:
falando: Deus, obrigado, como é possível? Assim como Sara, como é possível uma idosa de 90 anos gerar um filho? Você fez. Ela devia chorar de rir naquela hora ali. Querido, sorriso. E sabe qual é engraçado? O que significa Samuel? Quando a Ana gerou Samuel, é Deus me ouviu. O romper, entenda uma coisa, que Deus te ouve. Sendo que, voltando aqui no Bedelém, a gente prioriza o momento, sim ou não? Mas a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que está por vir. Então entenda, por que Judas traiu Jesus? Porque ele viu o momento. Quem falou o momento? Obrigado, Daniel. Ele viu o momento. Ele não viu o eterno, ele não viu a história, ele não viu a longo prazo. Ele falou: o que eu posso ganhar com Jesus agora? 30 moedas? Toma. E perdeu o eterno. Quantas pessoas estão perdendo a eternidade por causa de momentos? É um momento aqui, é um dinheiro, é uma coisa que você deixou eterna, de um relacionamento, de uma vida, que Judas poderia falar: o que é 30 moedas perante o ter esse amigo de Jesus? O que é 30 moedas do que andar com Jesus e fazer história? Querido, olhe sobre a ótica do eterno. Olhe sobre a ótica do eterno, amém? Então, querido, em nome de Jesus, a gente vai romper quando estiver disposto a obedecer, quando Deus te entregar a promessa. E você está disposto a se aplicar, porque você sabe que Deus é maior do que a tua promessa. A tua promessa não pode ser maior do que o teu Deus. Assim também como Ana, ela não aceitou o que a ciência dizia sobre ela. Ela não aceitou o que a Penina ficava acusando, e gente, a Penina humilhava ela. Você não pode ter filho, você não vai fazer isso. Mas aquela provocação, a Ana ficou debatendo com ela. A Ana foi para o altar de oração. E eu falei essa manhã, eu quero falar para você. Quando você escuta, e essa é uma interpretação linda, porque por vezes a gente tem dado essa interpretação errada. A gente fala assim: quando te bater de um lado, ofereça a outra. E a gente entende o quê? Por vezes é o quê? Você apanhar. Eu vou estar aqui, da outra passa aqui, sim ou não? Mas, literalmente, dar a outra face também de interpretação bíblica é isso aqui, ó. Alguém te bateu, você tentou reconciliar. Te bateu, vira a outra face. E deixa. Você lava suas mãos. Porque você não vai perder tempo discutindo e brigando. Porque Deus tem mais para você. Só que tem gente que fica lá: não, bate mais, vai ter um relacionamento tóxico. Fica em coisas tóxicas, porque Deus falou para oferecer outra face. Oferecer outra face, você buscou a concessão, fez a vontade de Deus. A pessoa não quer, Deus fala o quê? Lava suas mãos, seus pés, sabe? Querido, a nossa parte vai fazer. Agora, se o outro não quer, não é você que vai ficar ali, vivendo uma vida. Amém? Vocês entenderam? Então, querido, a Ana, quando viu o Penina humilhando ela, ficou lá: não, mas é você, que não sei o que, mas eu amo a minha mamãe que você. Não, virou a face. Foi buscar a face do Senhor. Foi se humilhar, foi orar, foi buscar. E é interessante que ela orava, se entregava, porque ela queria romper na fé. Eu não sei que esterilidade está na tua vida, que área tua vida está estéril, que não tem gerado vida, que não tem gerado resultado, que você está estagnado, que você está parado, mas eu quero te convidar, assim como Ana, a romper na fé. A você orar, a você tomar uma decisão e vir para esse altar e falar: Deus, eu não aceito isso, eu quero mudar meu casamento para melhor, eu quero que meus filhos voltem para casa, eu quero que meu marido volte para casa, eu quero que a esposa volte para casa, eu quero, ó Pai, conseguir fazer a realização de um sonho, uma conquista, eu não sei, Senhor, eu quero pregar mais, eu quero ter dons espirituais, eu quero viver o novo de Deus, eu não quero viver porque, querido, Ana poderia falar: eu sou amada por Deus, eu sou amada por plano, eu tenho dinheiro, em casa, e falar: está tudo bem. E quantas mulheres estéreis existiam naquele tempo e continuaram estéreis, porque elas não tomaram a decisão de tomar e de lutar pelos sonhos dela. Eu quero convidar alguém aqui essa noite. Eu não sei se Deus está falando com você, mas eu estou falando com você. Você pode aceitar que você é amado, que
você é amada, que você é filho de Deus, que você tem promessa e não romper. Deus não chamou a Ana para fazer aquilo. Deus não falou pegar o filho para ela. Ela que decidiu ter um filho. E a Bíblia diz: pedir e dar-se-vos. Deus te convida a pedir. Sabe qual é o nosso erro, Lia? Sabe qual é o nosso erro, Leandro? Na oração, e esse é o erro que eu cometia, eu vou te ensinar a orar. Quem quer aprender a orar aqui? Orar segundo a Bíblia, além do Pai Nosso, ali que está tudo o ensinamento. Eu li isso no livro. Sabe qual é o erro das nossas orações? A gente ora tudo aquilo que a gente não quer que aconteça. Senhor, que nada de mal me aconteça. Senhor, que não aconteça o mal com os filhos. Senhor, que nenhuma praga me alcança. Senhor, que o Senhor repreenda Satanás. Senhor, que não sei o que. É só um não, um não e um não. E aí Deus estou comigo. Quando é que você vai pedir o que você quer? Silêncio da morte. Jesus nos evangelhos, sempre que ele perguntava para alguém que queria viver o milagre, ele falou: o que queres? Aí imagina, Jesus falando no céu: o que queres que eu te faça? Que ninguém cachorro pneu. Que ninguém diz em mim. É a sua oração, você está rindo, mas é você que está falando. Você está sério. O que queres que eu te faça? Senhor, que ninguém diz em mim, que ninguém jogue mais na minha cara, que não fale mal de mim, que o inimigo não venha. Aí você perde a dança. Porque Deus já te deu o direito como filho, ele Deus te pedir. Você fala: Senhor, eu quero ver. O paralítico falava: eu quero amar. O que quer? Que eu te faça? É tempo de montar a igreja. Eu não sei se está falando com você, mas é como se ele fosse falando: o que quer que eu te faça? Eu quero ver o filho. Abraão recebeu uma promessa. A Ana fez uma promessa ao Senhor: se tu me deres um filho, eu vou entregar o teu tempo para viver todos os dias da casa. Será que você faria uma promessa diante dele? Senhor, se tu me deres esse emprego, eu vou dar. Se o Senhor me curar, se o Senhor me dar um casamento abençoado, eu vou testemunhar, eu vou fazer. Será que você faria isso? Mas clamar com fé é tempo de romper. Terminando aqui, você não pode deixar sua promessa virar ídolo, porque nada pode ser maior do que Jesus na sua vida. Nada pode ser maior do que Jesus na sua vida. A Thalita não pode ser maior do que Jesus na sua vida. A Alicia, por mais que seja minha filha, se Deus falar: tem que sacrificar, tem que sacrificar. Eu não vou ter que falar com minha mãe que vai sacrificar. Igual a ela, vai sacrificar, você vai dizer para a mãe: Deus mandou sacrificar o cara dela, ela quer me matar. Ela quer sacrificar primeiro. Então, assim, a outra coisa que eu aprendo também é que quando Deus fala com você, sabe qual é o nosso erro? A gente quer falar com todo mundo. Se Abraão falasse para Sara, ele não teria que sacrificar. Se Abraão tivesse falado para o próprio Isaac: Isaac, bora ali, deixa eu matar. Tem coisas que Deus fala para você fazer. E aí a gente não está fazendo porque a gente quer apoio emocional nos outros. A gente quer a confirmação da mãe, do pai, do tio, do avô, do namorado, do marido, do filho. Aí Deus foi isso, o que você acha? Em vez de você tomar uma postura, aí você fala: eu acho que não. Aí tu vai, não. Deus se serve de homens e mulheres da fé que vão te motivar a viver pela fé. Se isso vai te fazer um homem, uma mulher de fé, vai melhorar o seu relacionamento, vai melhorar o seu casamento, vai melhorar a sua vida com Deus, vai e faça. Ore, busque, é isso. A gente precisa ser incentivadores da fé. Pessoas vão romper em fé a partir dessa palavra, amém? Glória a Deus! Amém ou não, igreja? Então, querido, para terminar aqui, se ainda não nasceu, clame. Se já nasceu o seu milagre, consagre. Se está seco, ore. Se está vivo, entregue. O que Deus ainda não fez, precisa do seu clamor. Entenda uma coisa: se Ana não tivesse clamado, não existiria Samuel.
deixamos de existir pela falta de um clamor? Quantos Samuéis estão deixando de existir pela falta de um clamor? E Samuel significa Deus me ouviu. Às vezes a tua casa, a tua família não está vendo milagre porque você não está clamando. E a Ana, querido, não orou, foi rapidíssimo, não está. A Bíblia não diz exatamente a quantidade de tempo, mas foram muito tempo orando e clamando o Senhor para chegar. Abraão, para ter filho, foi lá com 100 anos de idade. Demorou para cumprir a promessa. As promessas não acontecem assim, mas acontecem para aqueles que ficam firmes. Querido, nada que Deus te deu pode ser maior do que Ele. O altar é o lugar onde a dor vira clamor e a promessa vira consagração. Consagre tudo que você tem e é ali. Então, querido, em nome de Jesus, deixa eu profetizar sobre tua vida, estenda a sua mão. Aquilo que estava seco na tua vida, aquilo que estava estéril, aquilo que estava estagnado, aquilo que está travado, eu não sei, na área espiritual, na área financeira, na área emocional, ainda pode gerar. E vai gerar no nome de Jesus. Aqueles sonhos que você enterrou por medo ou porque não deu aprovação, que parecem estar como mortos, ainda que sejam mortos, podem ressuscitar em Cristo Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Querido, a promessa que Deus te fez ainda pode se cumprir hoje. Lembre-se, Abraão viveu a melhor etapa da sua vida depois dos 100 anos. Não é tarde para você. Sara teve Isaac aos 90 anos. Querido, entenda que o monte difícil ainda pode revelar a provisão. O que Deus te pediu pode ser difícil. Imagina Abraão subindo com tudo. O Isaac deixou os homens lá que vão subir a montanha com ele, depois voltaremos. Mas ele acreditava que haveria uma provisão. E às vezes você está assim, você está sem provisão, está sem onde tirar. Mas eu quero dizer que Deus proverá na sua vida. Deus proverá quando você menos esperar. A dor escondida ainda pode virar um testemunho público. A Ana entrou chorando, mas saiu com alegria. Abraão subiu entregando, mas desceu com a provisão. Jesus subiu com a cruz morrendo, mas ressuscitou com todo o poder. Então não aceite esterilidade, estagnação, comodismo, distração como seu destino. Não aceite frieza como normal. Não aceite incredulidade. Não aceite medo como prudência. Não aceite apego como amor. Não aceite controle como zelo. Rompa em fé. Clame como Ana. Obedeça como Abraão. Olhe para Jesus. Porque o Deus que ouviu a Ana, provou Abraão e ressuscitou Jesus, ainda está no plano. Pai, oremos, feche seus olhos. Pai, como Ana, nós clamamos, como Abraão vamos obedecer, e como discípulos de Jesus nos rendemos. Abre, ó Pai, tira toda a estagnação agora, em nome de Jesus. Abre e gera vida agora. Gera vida onde havia estagnação agora. Gera fé onde havia cansaço. Gera propósito agora, em nome de Jesus, onde havia vergonha. Gera alegria onde havia lágrimas. E também, ó Pai, nós estamos dispostos a sacrificar o nosso sangue, porque nenhuma promessa é maior que o seu nome. Recebe aquilo que amamos, recebe aquilo que tentamos controlar, recebe toda a nossa vida, todo o teu lugar, porque nenhuma bênção será maior do que o abençoador. Nenhuma promessa será maior que o Deus da promessa. Nenhum milagre será maior que o Deus do milagre. Jesus, Tu és o Filho prometido de Deus. Tu és o Cordeiro entregue. Tu és a resposta do nosso clamor. Tu és a provisão no monte. Tu és a ressurreição depois da cruz. Hoje nós decidimos romper em fé, em nome de Jesus.